Olá, amigos. Saudações cordiais. Saudade, mas já estamos de volta para matar as saudades, exatamente para dizer que a amizade é uma coisa extraordinária na nossa vida. Quando a gente vai fazendo amigos, nós vamos ficando cada vez mais felizes. Quando eu fico sabendo das visualizações, de quantas pessoas assistiram e gostaram da nossa fala, isso nos dá uma alegria muito grande e uma vontade de melhorar sempre. Então hoje eu eu nunca me esqueço do Evangelho. O Evangelho na nossa vida é um norte, orientando a embarcação da existência e conduzindo-nos a um porto seguro. E é apaixonante. A vida de Jesus contada pelos evangelistas é alguma coisa linda e que precisa ser entendida e interpretada. Quando ele diz que passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Isso, na minha alma, tem um significado que talvez não seja igual de outras pessoas, mas eu fico pensando que depois de 2000 anos de trajetória do Evangelho, as palavras do Senhor Jesus ainda precisam ser estudadas. E a cada ano que passa, vai aumentando a nossa experiência e o entendimento também de tudo que foi deixado por ele. Então, as histórias da sua infância são histórias, porque nós não podemos fazer a afirmativa de que é correta, mas sendo ou não sendo, é alguma coisa que toca a alma da gente. Maria, a de Nazaré, a mãe de Jesus, sonhava em ser a mãe do Messias. E como ela sabia que o Messias iria nascer da família de Davi, e ela sabia também que a família de Davi se dividia em 2 ramos, ela pensava que, como era descendente do rei, ela poderia ser a mãe. Mas também se lembrava de imediato que aquele pensamento era uma loucura, porque ela pertencia ao ramo pobre da família do rei Davi. E, naturalmente, o Messias iria nascer entre os abastados e não na pobreza da casinha onde ela vivia somente com a sua mãe, porque o pai já havia desencarnado. E um dia, ou melhor, uma noite, esse sonho se torna realidade. Naquele quartinho simples, ela viu surgir uma luz diferenciada da luz da lua que adentrava por uma pequena janela que tinha na parede do seu quartinho humilde. E então ela se depara com um varão. Era alguém que extravasava aquela luz que iluminava todo o seu tugúrio. E ela recebe aquela saudação inesquecível. Salve, ó cheia de graças. E a partir daí, a vida da pequena Maria foi alguma coisa notável no seu sentido transcendente. E ela recebeu nos braços um bebezinho, seu filho. E como foi esse nascimento, a gente sabe por alto, numa manjedoura, sendo visitada por pastores. Mas saber exatamente como tudo ocorreu é algo que Deus sabe. E um dia, quem sabe, evoluindo, nós saberemos também. Mas a criança foi crescendo. Ela retornou a Nazaré e, vivendo na casinha simples que o seu companheiro erguera naquela pequena cidade, pequeno burgo, e ela, próximo do Tiberíades, aliás, e de vez em quando, ou uma vez por ano, ela ia até o templo
para levar as suas oferendas, as suas ofertas, encontrar-se também com sua prima Isabel e orar no pátio das mulheres. E numa dessas vezes em que ela foi, o seu pequeno menino, que já estava crescidinho e já corria, curioso, perguntava coisas, ela começou a caminhar com ele no templo onde as mulheres poderiam chegar. E a história é narrada de uma forma tão lúdica, tão linda. Ela caminhando, uma jovem de uns 16, 17 anos, linda, e aquele menino louro como uma espiga de milho madura, que corria na sua frente, as perninhas rechonchudas, um sorriso largo no rosto, a pele rosada, os olhos, dizem que os olhos eram azuis, outros dizem que eram castanhos, mas não importa, eram olhos que transcendiam amor. E a criança correndo ia perguntando para sua mãe: mamãe? Ou melhor, Emi, esta é a casa de Deus, não é, Emi? A casa do nosso Pai. E mamãe respondia: sim, Tinoquim, esta é a casa do nosso Pai. Emi, o Pai gosta muito dos seus filhos? Sim, meu filho, o Pai gosta muito de nós. Emi, o Pai criou todas as coisas? Sim, Tinoquim, foi Deus quem criou todas as coisas. O feijãozinho que nasce dentro daquela vagem, como se fosse a barriguinha da mamãe, foi Deus que fez assim, Emi? Sim, Tinoquim, foi Deus que fez assim. Emi, e as formiguinhas, tão pequeninas, morando dentro da terra, é de Deus? A formiguinha é de Deus. Claro, meu filho, Deus criou todas as coisas. E Deus toma conta das nuvenzinhas do céu, do vento que passa, da gota d'água que cai, das ondas do mar, das águas dos rios que correm. De tudo Deus toma conta. Em mim, eu gosto muito do Pai. Eu gosto muito de Deus. Ele toma conta de mim. Sabe, Emi? Sim, Tinoquim. Claro que eu sei. Ele toma conta de ti, de mim, de todos nós. Emi, é grande a casa do Pai. Emi, por que você só pode andar nesse pedaço? Ah, Tinoquim, um dia você vai entender que há uma divisão. Nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ter cuidado com o que a lei manda e obedecer. Obedecer é muito bom, Tinoquim. E o menino se pôs a correr e ela, com um sorriso nos lábios e nos olhos, acompanhava a criança que corria naquele longo corredor. Mais adiante, ele parou numa porta. E então Maria percebeu que o sorriso da criança desapareceu. Aquela alegria exuberante daquele rosto de menino havia desaparecido. Os olhos estavam muito abertos e fitavam a intimidade da sala. Aproximou-se um pouco mais e o menino, então, voltando-se para ela, disse: Emi, esta é a casa de Deus. Sim, sim, Tinoquim, aqui é a casa de Deus. E Ele criou todas as coisas. Sim, Tinoquim, todas as coisas. Emi, Deus ama a sua criação. Sim, meu filho, Deus ama. Por que a pergunta? Então, Emi, por que estão matando os animais na casa de Deus? Os pombinhos, os cordeiros estão sendo mortos. Por que, Emi? E havia dor, havia angústia,
na voz daquele menino. E então Maria, preocupada na explicação, começou a titubear naquilo que iria falar, como explicar a uma criança os sacrifícios que eram feitos no templo. Sabe, meu filho, é que os homens, nós, a criação de Deus, nós não somos bons. Alguns sim, outros não. Então nós cometemos pecados, nós cometemos erros e temos que justificar perante o nosso Pai e pedir que Ele nos perdoe. Então a lei diz que se nós pegarmos um animal que não cometeu nenhum erro, que não tem nenhum pecado, um animal que é puro, e se nós sacrificarmos, esse sangue que vai correr, ele vai lavar o pecado dos homens, vai retirar de nós os nossos erros. É assim que nós aprendemos. E é assim que nós fazemos. Emi quer dizer que os animais que não têm pecados, os animais que são puros, que nunca cometeram erros, eles morrem para lavar o pecado dos homens. É assim que a lei nos ensina, meu filho. O menino ficou sério, olhando para dentro daquela sala e depois pareceu falar para si mesmo. Os animais, sem pecado, sem erro, morrem e o seu sangue tira o pecado dos homens. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria ouviu aquela fala e não entendeu. O que é, Tinoqui? O que foi, meu filho? Nada, mãe, nada. Vamos embora. Não quero mais ficar aqui. E os dois se foram. Mas a palavra de Jesus ficou inserida no Evangelho. Ficou guardada. E nós hoje, ainda hoje, ouvimos a expressão: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E muitos de nós acreditamos que Jesus foi crucificado, foi torturado, para que o seu sangue lavasse os nossos pecados. Ainda precisamos entender as palavras de Jesus. O seu sangue não tira o nosso pecado, absolutamente. Ele deu uma demonstração de como deveríamos encarar a vida, e à medida que fôssemos despertando para a realidade dessa mesma vida, reconhecendo os nossos erros e as nossas falhas, não que deveríamos nos entregar à crucificação, nem à morte dolorosa a que ele se entregou, mas sim procurar corrigir os nossos erros. Arrepender simplesmente não modifica nada, mas quando arrependemos e buscamos de alguma sorte consertar aquilo que desconcertamos diante da lei, então estaremos entendendo a trajetória do Senhor Jesus. Corrigir os erros realmente dói, é doloroso, porque ainda somos assoberbados pelo orgulho. E é exatamente o orgulho que esse livro diz que se transformou num dos maiores empecilhos à evolução do homem. Então temos que lavar o orgulho da nossa alma, porque assim saberemos nos aproximar daqueles que nós ofendemos para dizer: me perdoa, desculpa,
estou arrependido, e tentar de alguma sorte, com carinho, com afabilidade, com doçura, consertar o erro cometido. E aí então estaremos entendendo o Senhor Jesus na sua trajetória. Somos nós que vamos consertar aquilo que nós desconcertamos com uma atitude, com um gesto, com uma palavra ou com a forma de ser. E o orgulho, não podemos esquecer, é um dos empecilhos enormes que sempre diz que nós agimos assim ou dessa maneira por alguma razão, justificando o erro. Essa é a função do orgulho em nós. Então não aceite a palavra dele. Não justifique nunca o erro cometido. Antes, procure consertar. E isso é tão bom. Um abraço.